Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, live onde nós estudamos o livro Escalada de Luz. Sejam todos bem-vindos, Clara chegou conosco, boa noite. Vamos aqui entrar também pelo nosso perfil particular para que a gente possa acompanhar. E é muito bom fazer essa amplitude, essa ambiguidade, para que a gente possa, acompanhar perfeitamente. E acabei de entrar, muito bom, dá para a gente ver se está fluindo bem a nossa live. Silvia chegou, Regina, boa noite, gratidão pela presença de vocês. Regina está com foto nova do perfil, Dani chegou hoje. Eu esperava que você fosse fazer uma live especial pelo Dia dos Namorados, Dani, mas faz parte, né? Ari, boa noite, seja bem-vindo. E aproveitando o ensejo, hoje é o Dia dos Namorados, a gente deseja muita paz, união a todos os corações apaixonados, sejam eles namorados, casados ou eternas almas afins. Sônia, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Deixa eu mandar os aviãozinhos aqui enquanto vocês vão chegando e se cumprimentando. Deixa eu ver aqui. Leninha chegou também, boa noite, seja bem-vinda, Leninha. Então hoje nós vamos ter duas mensagens do livro Escalada de Luz, pois como são mensagens curtas, tecnicamente daria até para fazer uma live por cada mensagem. Mas a ideia nossa é não ficar se demorando tanto neste livro, porque nós pretendemos, quando finalizar esse livro, fazermos um outro projeto com os casos e causos de Jerônimo Mendonça. Então, fica-nos a reflexão, porque quando a gente puder trazer duas mensagens, que forem mensagens curtas, nós vamos fazer assim. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Você deixou um recadinho para os apaixonados. Will, boa noite, seja bem-vindo. Isso é muito bom, né? Na verdade, nós cumprimentamos então todos os corações apaixonados, em namoro, em casamento, em amizade, ou até aqueles relacionamentos afins, tão raros hoje em dia, mas tão importante para o nosso crescimento espiritual. E mandar uma mensagem também para os nossos queridos amigos que fazem live conosco, nesse horário das 22 horas. Nós estamos então, segunda e terça fazemos pelo nosso perfil Momentos com Jerônimo Mendonça, quarta-feira Palavras para a Alma, também às 22 horas pelo nosso perfil. Na quinta-feira o Casal de Kardec, sexta-feira Leninha, sábado Somos Espíritas e no domingo a Flavinha, nossa querida amiga espírita. Bom, mandamos os aviãozinhos, vamos fixar o comentário então. Angélica chegou aí também, boa noite Angélica, seja bem-vinda. Na hora que eu conseguir fixar o comentário vai estar bom, né? 10-0, viu gente? Nossa, deu falha no enviar mensagem, que coisa louca. Sei lá o que aconteceu. Todos os aviãozinhos que eu mandei, ficou falha em enviar mensagem. Problemas do Instagram. Mas, e a gente tem que fixar novamente o comentário. Olha só. Acho que agora fixou, vamos ver. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Os amigos que fazem live, uma coisa que eu já percebi é o seguinte, você escreve o comentário e clica para fixar. Só que o que acaba acontecendo é que
Se alguém mandar qualquer mensagem na sequência, ele pula para cima. Aí você tem que procurar ele lá e tentar fixar novamente. Bom, live de número 329 deste projeto que começou no dia 6 de maio de 2021. 2021, 22, exatamente, fizemos 2 anos deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça e nós estamos trabalhando com o livro Escalada de Luz, este livro que eu já falei para vocês, que aqueles que assim quiserem, eu tenho esse livro em PDF para fornecer. Então é muito interessante, Dani, só para você saber, dá até para você fazer algum bom dia com poesia utilizando algumas das poesias de Jerônimo deste livro, tá? São realmente muito tocantes. Bom, como nós temos 2 mensagens para a noite, não vamos perder tempo, né? Vamos começar então, cumprimentando a Vanessa que chegou conosco. Então a primeira mensagem diz: experimente reticências. Então o Jerônimo vai colocar para nós experimentarmos algumas situações e falo para vocês, isso daqui, viu, Clara, dá uma verdadeira palestra só com essas pequenas frases do Jerônimo. Experimente. Manda lá, Dani, manda que eu mando o livro para você. Experimente. Calar toda reclamação, aparentemente a mais justa. Olha só, recomenda que a gente cale toda reclamação, por mais que ela aparentemente seja a mais justa. Pois a gente já falou várias vezes, né, que reclamar é clamar 2 vezes. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Reclamar nada mais é do que clamar 2 vezes aquilo que a gente está sentindo incomodado. E a próxima palestra que eu tiver que fazer, provavelmente no dia 28 de junho, pelo Centro Espírita de Jesus para as Crianças na cidade de Gavião Peixoto, aqui próximo, que vai ser transmitida pelo Facebook, então vai dar para vocês acompanharem, eu vou falar de uma mensagem de Paulo, em tudo dai graças. Me tocou profundamente aquela história que eu vi, que a pessoa disse: se Ari, me manda o seu e-mail pelo, como é que fala? Me manda o seu e-mail pelo direct, que eu te mando também, Ari, viu? Então eu recebi aquele vídeo de uma história que a gente pode dizer atribuída ao Chico Xavier. E eu digo por que atribuída? Porque eu não tenho certeza absolutamente o que aconteceu com ele, mas independentemente se aconteceu, é muito interessante para a nossa reflexão. Então, neste momento que ele coloca para nós, calarmos toda reclamação, aparentemente a mais justa. E nós devemos agradecer a tudo, a todas as situações, pois na certeza que tudo acontece segundo os desígnios do Pai. André, boa noite, seja bem-vindo. Tudo acontece segundo os desígnios do Pai. Então nós reclamamos muitas vezes de situações que elas são importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Pois nós vivíamos muitas vezes, talvez, na condição de crianças espirituais, sem problemas, sem preocupações. Então quando vem alguma situação adversa, que não são problemas, mas são desafios a que temos que trabalhar, tem outro tema interessante para trabalharmos, né? Palestra, muito interessante trabalhar entre desafios e problemas, ou problemas versus desafios. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Então, a grande realidade, calarmos toda espécie de reclamação. E precisamos estar vigilantes nessa questão da reclamação, pois acaba virando um vício. Tem gente que reclama de tudo e de todos, e a gente até se inclui nesse mecanismo, porque você acaba entrando numa roda viva e fica difícil muitas vezes você não reclamar de algo, ou porque está chovendo, ou porque está sol, ou porque o tempo está nublado.
que eu não gosto do tempo nublado, eu prefiro ou com sol ou com chuva, aquele tempo esquisito. Não gosto não, isso é comigo. Mas a gente não tem que reclamar do tempo, a gente tem que agradecer. Calar, né, toda forma de reclamação, recomenda o Jerônimo para nós. Segundo tópico que ele coloca nessa mensagem: não comentar o mal em hipótese alguma. O mal realmente não merece comentário em qualquer hipótese. Se você não pode falar, agora por causa do frio, né, claro, é verdade, vai chegar uma frente fria para cá esta semana, então a gente já está até preparando para reclamar do frio. Eu, como não gosto de frio, então... Bom, voltando aqui. Não comentar o mal em hipótese alguma. O mal não merece comentário, pois a gente está dando foco, a gente está dando luz para ele, e a gente teria que, na verdade, comentar as coisas boas. Veja as notícias pela televisão, pelos jornais. Que jornal vai vender se trouxesse só notícia boa? E tem um site, né, que as pessoas colocam assim, só notícia boa, e vem muitas boas notícias. Então, se você recebeu uma notícia que não é legal, deixa de lado. Às vezes nós não podemos, que eu gosto de dizer, né, às vezes nós não podemos impedir que a notícia chegue até nós, mas nós temos a obrigação de não dar sequência a ela. Como costuma dizer, né, Martielli até comentou muito numa live, que nós não podemos impedir que o pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que ele faça ninho. Então, lembrarmos disso. O mal não merece comentário em hipótese alguma. Fazer silêncio onde a palavra não possa construir com proveito. Calar, né? Calar quando você... A Regina agradeceu pela chuva. Calar quando você não pode emitir uma opinião positiva, satisfatória. E às vezes nós ficamos numa situação e estamos ali com a coisa na ponta da língua, né? Na ponta da língua para a gente querer dar um comentário, dar um pitaco em cima de alguma coisa. Boa noite, Josino, seja bem-vindo. E a gente tem que procurar calar quando... Que hipótese que ele coloca para nós? Fazer silêncio onde a palavra não possa construir com proveito. Como eu lembro sempre daquela frase que eu vi numa delegacia de polícia. Antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Pensarmos antes de falar. Depois que você falou, e às vezes você fala na melhor das boas intenções, só que o estado emocional do outro que está ouvindo ali fica com uma bomba atômica, destrói a pessoa. Ah, mas eu sou sincero, eu falo o que eu penso, doa quem doer. Ah, é? Isso se chama sincericídio. Sincericídio é falta de caridade, é falta de amor ao próximo. Então cale quando você não possa fazer uma palavra de apoio, de consolo, de acolhimento espiritual. E coloque, né, como a gente sempre fala, está com uma situação difícil? A água da paciência, né, Clara? Água da paciência. Ou está numa questão que você não pode emitir uma opinião? O que você acha disso? E às vezes a pessoa faz uma pergunta para que você responda com a sua sinceridade, para que ela venha retrucar. Então olha, eu particularmente não tenho uma opinião formada sobre isso. Não sei o que dizer, mas realmente é uma situação complexa, essa que você está me trazendo. Pronto, falei alguma coisa e literalmente não disse nada. Ou como aquele ditado, né, quando a mulher às vezes chega para o marido com um vestido diferente, né, dentro de uma... O que você achou do meu vestido? Para ele não emitir opinião que ele não gostou, ele fala, nossa, interessante. Pronto. Já viu, né? Quando você falar interessante, as pessoas já vão sair. Mas então, procure fazer silêncio quando você não pode agir falando, trazendo algo positivo para construir, para agregar.
Continua dizendo ele: não censurar pessoas ou circunstâncias. É coisa difícil. Olha, não queria falar nada, mas tem sempre o mas. Você viu a roupa de fulano? Você acha que isso é jeito de se portar em público? Você acha aquilo? Como, né? Como a gente não age desse jeito? Não censurar pessoas ou circunstâncias. Pessoas e circunstâncias. Cada um sabe, o problema é que cada um é dono da sua vida. Se ele quer andar com uma melancia pendurada no pescoço, melhor não perguntar, né, Dani? Se ele quer andar com uma melancia pendurada no pescoço, deixe ele que ande com a melancia. O pescoço é dele. Ah, não, olha o que a pessoa está fazendo. Você acha que é para fazer desse jeito? Pintar a casa dessa cor? Que cor mais absurda. A casa é dela. Ela que está morando lá dentro. Ah, mas incomoda. Incomoda? Então muda de bairro. Se você não consegue conviver com a adversidade, você não serve para viver no mundo, você tem que viver isolado. Então, não procuremos, respeitar as situações e as circunstâncias alheias. É problema deles. Nós compete, como o Chico falava, a mim compete ser a cada dia melhor. E é difícil a gente cuidar da nossa vida, quanto mais querer cuidar da vida do outro. Então, vamos procurar parar de censurar pessoas ou circunstâncias. Agora é mais difícil. É um trabalho que o Jerônimo trouxe com muita propriedade essa frase. Sorrir mesmo nos braços da dor. O Jerônimo fazia graça, piada com situações em relação a ele mesmo. Coisa que acontecia, por exemplo, tem gente que passa por uma situação, por um perrengue, e a pessoa já tenta ficar pianinho, não comenta com ninguém, não quer nem que ninguém fique sabendo daquilo. Jerônimo não. Ele comentava a respeito das situações mais hilárias e ele era o protagonista daquelas cenas. Como aquele fato que ele comentava assim que, como que ele dizia, quando tinha algum velório, não é, tem uma outra situação muito engraçada nessa. Deixa eu ver aqui que a Dani comentou, que depois eu vou contar isso aqui, espera um pouquinho aqui. A Dani, é difícil, esse próximo que a internet trouxe nos deu a falsa impressão de que temos sempre que expor nossas opiniões, nos colocarmos sempre na posição de juízes. É verdade, olha, cuidado com o que a gente coloca nas redes sociais, principalmente, Pior que ainda somos muito falhos, mas estamos melhorando. E o importante quando a gente coloca essa situação aqui, a gente, não é que a gente já superou isso não, pelo contrário. A gente passa por perrengues que isso daqui, olha, eu teria que ficar lendo 10, 20, 30 vezes por dia. A situação que eu comentei do Jerônimo é o seguinte. Certa vez, estava tendo uma palestra, acho que do Divaldo, e o Jerônimo estava lá na frente, na cama ortopédica dele. Aí diz que entra um bêbado, e chega ali para ele, olhando para ele assim, Ô aleijado, levanta e anda. Depois, mais tarde, o Jerônimo falando, tentando contemporizar ali para não dar margem, para não atrapalhar a palestra do Divaldo, porque o bêbado estava criando um certo problema ali. O aleijado, levanta e anda. Ele, mais tarde. Aleijado, levanta e anda. Ele, mais tarde. Aí ele vira para o Jerônimo e fala assim, ô homem de pouca fé. E o Jerônimo contava isso e dando risada. E ele mesmo se falava de aleijado, que hoje é um termo pejorativo. Você jamais se dirige a uma pessoa numa condição de deficiência, com essa terminologia. Mas ele colocava isso, ele falava isso abertamente.
e dava risadas, dava gargalhadas. Boa noite, Tiúcia, seja bem-vinda. Como sábado nós estivemos assistindo uma palestra presencial numa casa espírita, e a palestrante, ela é cega. E com todo o empenho, chega lá na frente, senta numa cadeira e faz a palestra. E eu, num determinado momento, ela comentando uma passagem do Evangelho, acho que, salvo engano, da questão da bem-aventurados os aflitos. Exatamente, Dani. Por isso que nós vamos fazer, né, mais para frente o Casos e Causos de Jerônimo. E ela estava comentando exatamente bem-aventurados os aflitos, e ela chega no momento, né, que puder enxergar, ela falou assim, nossa, olha eu falando em enxergar, e deu risada. Nossa, que ato, né? Ela falou, mas não foi deu um sorriso meio amarelo, não, foi, né? Ela era cega e falou, como que eu posso enxergar? Aí eu pensei até comigo, sim, ela pode não enxergar fisicamente, mas com certeza ela enxerga com os olhos da alma, que é diferente. Na sequência é isso. Sorrir mesmo nos braços da dor. Foi isso que eu falei agora há pouco. É o caso do Jerônimo. Esquecer todo acontecimento infeliz. Não dá, né, gente? Esquecer todo acontecimento infeliz é difícil. Eu tenho memória. Eu sei que a pessoa fez isso para mim. Onde já se viu? Poxa, tanta coisa boa que eu faço para a pessoa me faz isso. E o Jerônimo está recomendando para a gente esquecer o acontecimento infeliz. Porque não vai agregar em nada. Se você fez o bem e não recebeu o bem em retribuição, já não é problema seu. Você fez o bem. Se o outro foi ingrato, se o outro foi maldoso, foi maledicente, fez o que foi, é problema dele. Importante é a gente fazer o bem e procurar esquecer, procurar olvidar todo o mal de alguma situação que não fizeram bem ao nosso coração. Não invejar a quem quer que seja. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Não invejar a quem quer que seja. Gente, é difícil. No mundo de provas e expiação, no mundo onde há tantas pessoas, né, fazendo uma exposição pelas redes sociais, né, mostrando viagens, mostrando... É o caso de se ressignificar, né, Dani? Com certeza. Tantas pessoas mostrando, ostentando tantas coisas, e é difícil às vezes você não invejar. Eu já tive uma situação dessa, de ter um sentimento de inveja em relação ao amigo meu, em relação a um carro que ele chegou. Nossa, carro bonito, não sei o quê. Mas era bem jovem. Hoje eu falo assim, hoje eu não invejo nem o carro dele, nem a vida dele, nem... Para quê? E eu ouvi por 2 vezes uma frase, gente, que eu achei fundamental. A pessoa é tão pobre, mas é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Imaginem que situação. A única coisa que a pessoa tem é dinheiro. O resto ela é pobre. Não tem amor, não tem desprendimento, vive apegada, né? Quando partir para o plano espiritual vai estar ali, né, segurando o seu baú de coisas inservíveis no plano espiritual. A Sônia dizendo, minha mãe não queria que eu ficasse feliz no dia do meu noivado, porque ela era infeliz no casamento dela. Sônia, a gente tem que compreender, sem fazer juízo de valor, mas você tem que viver a sua vida, cada um tem que viver a sua vida. Não é porque o casamento da sua mãe era um casamento infeliz mas as pessoas acabam projetando, por uma questão da vivência, cada um dá o que tem. Então é o caso de você não receber o presente,
que a gente sempre costuma dizer, se eu tenho um presente em minhas mãos e eu vou dar este presente, vamos pensar assim, aproveitar até um coração aqui, né? Eu tenho um presente aqui em minhas mãos e vou dar este coração para alguém e alguém não recebe, o coração fica comigo, né? Então nós não precisamos aceitar os presentes que queiram nos dar. Muito triste, Leila, muito triste mesmo. E as pessoas, e uma situação que uma pessoa me comentou muito interessante, foi o seguinte, esse rapaz, um dos rapazes que me comentou esse fato, ele é um prestador de serviço. Prestador de serviço, ele faz um serviço diferenciado em relação ao trabalho dele lá, de outros. Então a pessoa perguntou quanto ficaria para ele fazer tal serviço. Ele deu o preço. Você está roubando, isso é um roubo. Absurdo. Espera um pouquinho. Eu até falei com ele, mas você chegou com o revólver, apontou o revólver e obrigou ele a te dar o dinheiro? Brincando, né? Ele falou, não. Mas é a pessoa mais rica da cidade e veio uma situação dessa. Falei, fique à vontade, vai procurar onde você acha que quiser. E aí ele me fez esse comentário, que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? A Dani falando, né? Situação difícil, mas não guarde mágoa. A mãe dela traz um coração adoecido. E a gente tem que compreender. Nós precisamos compreender, né, as situações. Perdoar incondicionalmente. Aí, ó. Boa noite, Eda. Seja bem-vinda. Perdoar incondicionalmente. Perdoe as pessoas que têm um juízo de valor a teu respeito. Exatamente, não precisamos ter mais nada de bens. Eu acho que o melhor bem que nós temos é a saúde e a paz de espírito. Saúde do corpo e da alma e a paz de espírito. Isso não tem preço. Não tem preço. Perdoar incondicionalmente. Perdoar sem exigir que a pessoa venha te colocar de joelhos nos seus pés. Perdoa, mas não olhe mais para ela. Então você não está perdoando. Tudo bem, se a pessoa te magoou, te feriu, te ofendeu, a gente vai tê-la na condição não mais daquele amigo, mas daquela pessoa que você vai ter um certo distanciamento. Perdoar incondicionalmente é o grande desafio das nossas almas. São situações que acontecem, né? São situações. E vejam que o relato da Sônia não é o primeiro, hein? Não é o primeiro caso. Já vi várias pessoas que fizeram comentários desse tipo na nossa live. Eu tenho uma amiga também que ela foi casada há muito tempo e depois teve uma situação. Ela nem mora aqui no estado de São Paulo, ela mora no outro estado. E ela comentou exatamente uma situação dela, que o primeiro marido dela, depois, né? Mas são situações que acontecem. Nós não estamos aqui para fazer julgamento de quem quer que seja. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. E então perdoar incondicionalmente é o grande desafio que nós temos pela frente, como a Dani colocou. É um grande e enorme desafio. Porque a gente ainda é imperfeito. A gente ainda, por mais que a gente fale, não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Ressentimento é sentir duas vezes, mágoa é uma má água. Não adianta. A gente é muito material. A gente a gente fala, a gente corre sangue na veia da gente. Então é difícil você conseguir, mas procure a cada dia que passa tentar trazer o perdão dentro do seu coração. Relevar, ressignificar o acontecimento é o grande mérito que nós temos que trabalhar para a nossa própria felicidade. Ser fiel ao dever até o fim. Olha só, ser fiel ao dever até o fim, independente, olha, aqui não está falando de ser fiel no relacionamento, a qualquer coisa. Se você se comprometeu com algo, seja fiel naquilo.
Boa noite, espírita reflexivo, seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, olha, se você se comprometeu com algo, cumpra. Emmanuel dizia que começar uma tarefa é fácil, continuar é difícil, mas concluir é sacrificar-se. Então, seja fiel, procure cumprir as suas obrigações frente àquilo que você se comprometeu. Seja num relacionamento, seja num compromisso profissional, seja num compromisso espiritual, porque as pessoas esperam de você a sua participação. As pessoas esperam de você a sua participação naquilo que você se comprometeu. Contentar-se com o que tem, dando um pouco daquele que tem menos ainda. Bom, então olha só. Contrariamente àquela pessoa que é pobre, que só a única coisa que ela tem é dinheiro, nós devemos ser gratos por tudo aquilo que temos e darmos um pouco daquilo que temos para quem tem menos do que nós. Pois o nosso supérfluo é muito para quem nada tem. Então, é uma oportunidade de ajudar. Pois, como a gente sabe, de nada que temos vai ficar aqui. Quer dizer, vamos levar, vai tudo ficar aqui, desculpa. Né? Sônia, é difícil, né, Sônia? Difícil mesmo. A gente tem que analisar, como a gente fala, a gente não julga a dor do outro pela nossa régua. Não dá para medir a dor do próximo pela nossa régua. Cada um é um ser em construção e passa por situações próprias, como aconteceu muitas vezes com pessoas que passaram situações muito difíceis, depois não querem que os filhos passem por aquilo. É natural. Faz parte, né? Faz parte. Valorizar o tempo, espalhando esperança e alegria, paz e amor pelos caminhos da vida, e encontrará Jesus dentro do coração, renovado e feliz. Olha só, valorizar o tempo. Quanto tempo a gente perde na vida? Às vezes, num celular, a gente perde tempo demais. Não que você não possa ter amigos, conversar com amigos pelo WhatsApp, acompanhar as postagens do Instagram, das redes sociais de um modo geral. Não, claro que você pode. Mas cuide do tempo. O tempo, ele é contínuo. E temos que valorizar o tempo, não ficarmos perdendo tempo em coisas desnecessárias, que não trazem proveito espiritual. E aproveitar também para quê, né? Perdão. Espalhar esperança e alegria, paz e amor pelos caminhos da vida. Pois aí nós vamos encontrar Jesus dentro do coração, renovado e feliz. Esta é a mensagem experimente que Jerônimo traz para nós. Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Agora nós vamos para a segunda mensagem desse livro, chamado Raio de Sol. Raio de Sol. Né? A Dani falou que gosta muito do sol, então vamos prestar atenção que sol é este que o Jerônimo vai falar do raio de sol. O seu rosto está escuro, realmente muito opaco, afivelados pelos ritos da amargura. Seus olhos são belos, mas inexpressivos. Tudo em você é um silêncio de dor. De repente você sorri. Ó, prodígio maravilhoso! Como ficou suave a sua fisionomia! Seus olhos agora parecem falar. Seus lábios transformaram-se numa pequena nascente de luz, e seu sofrimento transmudou-se em cântico. Como é gostoso olhar para você! Só agora compreendi o quanto você é belo.
Só que sua beleza jazia oculta na sua taciturnidade. Bastou apenas um raio de sol de seu sorriso para que você mostrasse Deus em você. Vamos ver o que a Leila falou, né? Nós temos pouco, mas podemos dar para quem tem muito, né? Paciência, ouvir, amor. Para quem tem muito pouco, acredito, né, Leila, que você disse. Quem tem menos que a gente. Ou para quem tem... Eu acho que eu entendi a essência que você quis dizer. Então, o raio de sol, na verdade, é o nosso sorriso. O sorriso abre portas, escancara janelas. Pois se você chegar num lugar de cara amarrada, cara feia, dificilmente você vai ter uma boa recepção. O sorriso contagia, o sorriso alegra o dia. Olha, virou até rima, hein, Dani? Sorriso contagia, o sorriso alegra o dia. E aqui ele coloca que o sorriso é como um raio de sol. Como um raio de sol a iluminar o nosso rosto, o nosso coração, a nossa essência. E às vezes, olha só, as pessoas estão tristes, chateadas, amarguradas, né? Como ele coloca assim, né? O rosto está escuro, porque não está brilhando. Traz amargura, quer dizer, então reflete, você está com o peito amargurado, reflete no seu rosto. E os olhos, né? Às vezes a pessoa tem uns olhos tão bonitos, mas às vezes ele fica inexpressivo, olhando para o nada, para o vazio. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. E quando a pessoa está vendo um outro desta forma, como se ele refletisse silêncio e dor, como ele está dizendo. Mas, quando nós sorrimos, algo maravilhoso acontece. Algo maravilhoso acontece, que quando a gente sorri, o que vai acontecendo? Muda a nossa fisionomia. Tem um ditado que fala, né, que até para franzir a testa a gente movimenta um X número de músculos. E para sorrir, bem menos. Então ele fala assim, até por economia, sorria. Até por economia, sorria. Então quando a gente sorri, a gente deixa o rosto mais leve, mais suave. Ah, entendi, Leila, porque tem tudo, mas tem o escuro na alma. É verdade, é verdade. Entendi, compreendi agora, Leila. Obrigado pelo esclarecimento. Que a Leila disse assim, né? Quer ver? Nós que temos pouco, mas podemos dar para que tem muito. É paciência, saber ouvir e ter amor. A Dani dizendo, né? Sorrir é maravilhoso para si e para todos. O sorriso é maravilhoso mesmo, porque a gente consegue. A Camila gostou da rima. A gente até consegue mudar. Se você não consegue ficar alegre e triste ao mesmo tempo. Nós não temos a capacidade. Parece que não dá tilt se você conseguir ficar triste e alegre ao mesmo tempo. Tanto que às vezes as pessoas estão passando por uma questão uma amargurada, tão difícil, e aí alguém coloca uma coisa engraçada, assim, não uma piada necessariamente. Você também tem que ter sensibilidade pela dor alheia. E a pessoa sorri. Naquele momento que ela sorri, praticamente ela deixa de lado toda aquela sua amargura. Quando percebo que não estou sorrindo, entendo o quanto estou triste. E lembra que eu falei para vocês, talvez vocês aí que tem uma pessoa que está menos tempo conosco, não tenham feito o exercício do espelho. O exercício do espelho, ele é fantástico, é maravilhoso, tá? Quando você acordar pela manhã cedo vocês vão fazer isso. Primeira coisa que vocês vão acordar é que, né, depois de abrir os olhos e agradecer a Deus
pela bênção da vida, por a oportunidade de mais um dia nessa existência, aí você vai até o espelho, sem lavar o rosto, sem nada. Olha para o espelho e fala assim: você é lindo, você é linda, você é maravilhosa, eu te amo, você é muito especial. E dá um belo sorriso. E sabe por que tudo isso? Porque você é feita à imagem e semelhança de Deus. Por mais que você fale, mas eu sou feio. Não, você não é feio, não. Todo mundo é lindo, maravilhoso. Nós somos reflexo de Deus. E a nossa beleza não está na aparência exterior, está aqui dentro do nosso peito. A beleza da alma. Então, quando a gente sorri com a alma, a gente ilumina corações. A gente ilumina corações. Camila dizendo que fez teatro anos atrás e a gente tinha muita experiência com o espelho. Camila, então aproveita amanhã, bora lá, faça... Tem gente que vai te falar, mas você acha que eu vou fazer isso? Eu não tenho vergonha, eu tenho vergonha de fazer, é você com você. Não precisa ter vergonha, não. Vai lá. Eu falo que a gente tem tudo cara de pau, a gente vem aqui e dá cara aqui, né, Dani? Nós que fazemos lives... A Clara também, que já está iniciando nas lives agora, a gente vai aqui, ó, vai passando óleo de peroba e vamos fazendo aqui. Ninguém tem voz de radialista, de locutor, ninguém tem, como eu diria assim, ninguém como é que fala? Não é nenhuma beldade em pessoa, a gente é bonitinho, todo mundo bonitinho. Dani, já falei, você fala assim, você é linda, você é maravilhosa, e fala assim, eu te amo muito, fala assim, enche a boca e fala para você, você vai dar uma bela gargalhada, mas você vai ver que dia maravilhoso que você vai ter. A Dani haja cara de pau, né, mas a gente vai, e é bom, né, que bom que é que a gente tem essa oportunidade, porque isso aqui é uma catarse pra gente, né, que a Camila, que é psicóloga, sabe muito bem. O que a gente faz é uma terapia. A gente vai falando, vai refletindo, vai ouvindo. Ó, terapia de grupo aqui. Quem nunca? E olha só, como a gente vai deixando o dia mais alegre, mais feliz. Se a gente não teve um dia tão alegre, né? A gente pode finalizar com uma noite alegre. Que a gente também, Camila. Sinta-se sempre bem-vinda, estar conosco é uma alegria. Camila, eu vou falar até uma coisa para você, já aproveitando que você é da área, né? Não na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, às 22 horas, do encerramento do livro Palavras para a Alma, nós teremos a nossa querida Ana Teresa Camasmi, que vai estar conosco no encerramento do projeto do Palavras para a Alma. Ela acabou de me confirmar hoje que e vamos falar sobre o silêncio. Então ela falou assim, bom, então o silêncio eu vou ficar mudo e você vai falar. Não, falei o contrário, o convidado é dono da live. Bonitinho, feio, arrumadinho. A gente é lindo, Dani, é tudo lindo. É a essência divina lá dentro, a essência divina. E quando a gente faz isso, quando a gente, né, vai dar uma bela risada, a gente vai se achar. A gente vai se achar, não que a gente é especial, mas que a gente está se vendo, né, o nosso interior, né, o nosso interior. A Denise, eu lembro bem de uma das primeiras impressões que tive aqui, foi justamente essa energia da alegria, do sorriso solto. Gente, vocês vão ver quando nós começarmos então os casos e causos de Jerônimo Mendonça. Aí, gente, situações mais hilariantes que aconteceram com Jerônimo na fala da Jane Martins Vilela e também na fala da nossa querida do Nicola José Fratari Neto, tá? E falando no livro O Gigante Deitado, a Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, na primeira semana de agosto, não sei se dia 1º ou dia 2, a nossa querida Patrícia, aqui de Araraquara, vai fazer o sorteio do livro
O Gigante Deitado, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça, entre vocês que estão sempre nos acompanhando na live, né? A Sônia dizendo, psicólogo do meu filho, quando criança, pediu para o meu marido para comprar um espelho para ele ver que ele estava crescendo, mas o espelho não saiu. Tem outra técnica também, né? Que a gente vai colocando, é aquela marcação, né? Faziam, conforme vai passando o tempo, vai marcando na parede, né? Uns tracinhos com tantos meses. É interessante também. E aí, como ele vai dizer, né? Depois que a gente sorri, ele fala assim, ó, seus olhos agora parecem falar. Os olhos não são o espelho da alma? Os olhos não são o espelho da alma? Então, ter olhar alegre, né, faz bem ao coração. Quando você chega sorrindo para alguém, com uma pessoa ali, olá, bom dia, cumprimente a pessoa, olhe nos olhos, deseje realmente um bom dia, cumprimente afetuosamente, muito obrigado, que você tenha uma boa semana de trabalho, muito grato pela sua forma de nos atender. E teve uma situação que eu passei também recentemente, eu estava num posto de gasolina e foi uma coisa engraçada. Acabou de abastecer, eu pedi para o frentista se ele podia lavar o vidro do carro, né? E tinha 2 ou 3 carros, ele falou assim, não, eu não vou poder fazer agora porque eu tenho que atender mais outro veículo ali. Eu falei, nossa, tinha mais outro frentista ali também, não teria problema nenhum ele me fazer essa gentileza. Aí o outro frentista que normalmente sempre me atende, ele falou assim, o que ele falou? Ele falou que não dava. Falei, não, pera aí que eu vou lavar o vidro do seu carro, faço questão. Lavou o vidro do carro. Aí ele pegou e falou assim, ó, tá vendo aqui? Mostrou um adesivo com um QR Code que estava assim, você foi bem atendido? Fale para nós. Aí eu peguei, tomei nota. Eu tinha 2 opções. Eu podia pegar o nome do frentista que não me tratou bem e reclamar, ou pelo contrário, fazer o elogio ao que me tratou bem. Optei pela segunda opção. E quando eu voltei outro dia no posto, eu falei, olha, lembra aquela situação? Ah, claro que eu lembro. Então, eu optei. Lá atrás, talvez eu tivesse agido de outra forma. Eu teria pego o QR Code e mandado uma reclamação, fui mal atendido pelo funcionário tal, assim, assado. Não, eu agi de forma inversa. Em vez de eu criticar o que me atendeu mal, eu elogiei o que me atendeu bem. Olha só, foi um salto de qualidade frente a mim, porque, gente, já fiz coisas que nem é bom falar aqui nesse sentido em termos de reclamação, essas coisas assim. Não é muito fácil, não. A gente se olha lá atrás, o que a gente já foi nessa existência, então não vou nem dizer de outras. Ó, não é flor que se cheira, não. Mas, graças a Deus, e as lives que a gente vai fazendo, né? A gente vai conseguindo aos poucos. A Sônia dizendo, meu filho tratou com psicologia desde os 4 anos até os 18. Nasceu médium ostensivo. Difícil, hein? Difícil mesmo. Já pensou se o espelho nos responde? É perigoso dar um ataque do coração. Eu lembro que eu vi uma postagem outro dia sobre a história da Branca de Neve. E diz que assim, vivia a madrasta frente ao espelho e perguntava ao espelho se existia alguém mais bela do que ela. E o espelho dizia, não, majestade, você é a pessoa mais linda de todo o reino, parará. E ela ficava feliz, contente, tranquila. E assim sucessivamente, e estava todo mundo em paz. O reino estava em paz, a Branca de Neve estava em paz, estava todos os caçadores, os anões, todo mundo em paz.
Um belo dia o espelho fala, não, é a Branca de Neve. Aí virou toda a confusão, né? A rainha virou bruxa, mandou envenenar a Branca de Neve, foi lá para a casa dos... Tudo por conta de um espelho. Se o espelho tivesse ficado quieto, quanta confusão teria evitado. É mais ou menos isso, eu não lembro exatamente com palavras, né? A Camila dizendo, nosso verdadeiro sorriso quebranta muitas pessoas, né? Bom, isso aí que vocês falaram. Então, o sorriso é o que pode trazer alegria ao nosso coração. Que a gente possa, né, sorrir mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das dificuldades. A Leninha está numa depressão severa, também trato com psiquiatra e psicóloga. Está com a alma no inverno. Leninha, realmente não é fácil. Mas além do tratamento com o psiquiátrico, com a psicóloga, procure fazer um tratamento espiritual na casa espírita. Não estou falando para você abrir mão do tratamento psiquiátrico, dos medicamentos, nem da psicóloga de forma alguma. Isso são instrumentos que estão à nossa disposição. Mas procure fazer um tratamento espiritual numa casa espírita séria. Os 3 vão conseguir te ajudar. Difícil, sim. Impossível, não. Tá? Basta ter fé, perseverança. Procure fazer mais vezes o culto do Evangelho no lar. Tá? Procure fazer o Evangelho no lar feito constantemente, Leninha, sobretudo quando estamos passando por um problema de saúde física ou mental. Ele é fundamental, auxilia e muito, porque a equipe espiritual vai estar te ajudando naquele momento, tá? Vai estar te ajudando naquele momento. A Leila também falando da sobrinha dela. Gente, e eu vou colocar uma coisa para vocês. Quem dentre nós não passou por alguma situação, ou passou ou está passando, ainda mais nessas questões pós-pandemia? A pandemia mexeu com a nossa essência. A gente era uma panela cheia de sujeira. E a pandemia veio lá, mexeu naquela panela, então levantou um monte de coisa. Levantou poeira que a gente não estava acostumado a ver. Então mexeu com a nossa essência. Agora não veio por acaso isso. Então a gente tem que buscar ajuda sempre. Leninha, uma outra coisa que nós recomendamos sempre. Quando você está passando por uma situação difícil, ligue no CVV 188. Vai ter sempre um irmão ali disponível para te ajudar. Tem outros grupos que fazem também um tratamento espiritual à distância. O SOS Prece, se não me engano, a Daniele Lima, parece que me mandou uma vez. Eu acho que tem um sistema que eles fazem um atendimento virtual para as pessoas. Então busque sempre ajuda. Olha, não é errado buscar ajuda. Errado é não procurar apoio necessário quando você precisa. A Dani falou que teve que fazer o Evangelho no ar 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. Foi fundamental para auxiliar com a ansiedade. Eram momentos de refresco para a mente e o coração. A Sônia, fiquei 1 ano na casa da sogra durante a pandemia. Eram brigas direto sobre política e eu não saí bem de lá, fora as beberias direto, acho que é bebedeiras, acho que é alguma coisa assim. Difícil mesmo. E é importante. E esse grupo aqui que a gente tem, vocês percebem, ninguém aqui está passando, né, uma vida de céu de brigadeiro, um mar de calmas tranquilas. Todo mundo passa por um perrengue, né?
Todo mundo passa por perrengue. A Leila dizendo que aqui em Cotia muitas casas, temos que sair para nos descobrir, eu preciso conversar. A Leninha de Cotia também, Leila, eu não sabia que vocês se conheciam, mas que bom que vocês se conhecem. É importante, gente, sentir-se próximo. E a gente está aqui nesse grupo para isso também, tá? Ninguém aqui vai fazer mágica, ninguém vai conseguir tirar, nós não estamos num processo, num trabalho aqui de fazer de cura espiritual, mas certamente nós não estamos sozinhos. A equipe espiritual está olhando por cada um de nós, indistintamente. Então é tão bom podermos nos abrir, né? Podemos nos abrir nessas condições, quando a gente está passando por isso. Quantas e quantas situações. E a gente procura trazer um pouco de alegria, um pouco de leveza, para que a gente consiga ter uma noite de paz. A Dani vai colocar no grupo lá reflexões novamente. Bom, Dani, bom mesmo. Bom, amanhã teremos mais 2 lições, intitulada A Mensagem e Oração. A mensagem e oração. Então, 2 mensagens amanhã. E para a gente não se alongar mais também, que já estamos quase 1 hora de live, vamos fazer as nossas vibrações, as nossas preces, pedir para essas pessoas, principalmente para a Leninha, tá? Para quem mais colocou aqui, se não me engano, deixa eu ver, acho que foi a Leila, né? Para a Sônia também, que passa por uma situação aí meio difícil também, né? Deixa eu ver quem mais. A sobrinha, né? A Júlia Valentina. Gíbulo Dantas. Leila, vamos vibrar, né? Vamos vibrar, sim. Vamos lá, então. Gostaria, então, neste momento, de convidar a você, querido amigo, querida amiga, para que, se assim sentir confortável, fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e, soltando lentamente o ar, vai relaxando o seu ombro, relaxando o seu corpo, distraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia. Traga neste momento as suas dores, as suas dificuldades, as suas preocupações. E vamos entregar a este irmão maior, ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa aliviar todas as situações que estamos passando, seja para nós mesmos, para os nossos familiares, os nossos entes queridos, essas pessoas que estão aqui na live, em especial, que possam receber as nossas energias, as nossas vibrações de amor. Pois Jesus mesmo disse, onde houver 2 ou mais reunidos, aí estarei convosco. E na certeza do Mestre, presente em nossas vidas, vamos dizer a Ele: Mestre querido, muito obrigado. Muito obrigado por estar ao nosso lado, nos dando a força necessária para seguirmos em frente nesta jornada, apesar das dores, apesar dos sofrimentos que são tão grandes, gigantescos. Mas, como dissestes, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. E entregamos então, Mestre, para que possa aliviar as nossas dores, retirar este peso desnecessário enorme que trazemos no peito e nos nossos ombros. Rogamos também, Mestre, que abençoe a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares,
entes queridos que nos pediram preces, olharmos por desamparados das sortes, que perambulam pelas ruas nestas noites frias, sem um lar, sem um teto, irmãos que padecem nos asilos, nos orfanatos, nas prisões, enfim, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações. E rogando à equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas aqui colocadas, que elas recebam o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço a cada um de vocês que esteve conosco. Convido para estarem amanhã novamente às 22 horas para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.